Boa tarde, santo povo de Deus. Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua preciosa e maravilhosa família. Estamos começando com a graça de Deus, minha gente, o nosso Saúde e Fé, que tem esse propósito, com a graça de Deus, trazer a você todo sábado, final de semana, você no conforto da sua casa, descansando, já colocou um pouquinho o pé no freio, desacelerou o ritmo aí da semana para agora cuidar um pouquinho mais e melhor do que da sua saúde. E nós estamos aqui pela rede, a partir de comunicação, com o nosso programa Saúde e Fé para cuidar um pouquinho mais e melhor de você, porque você conhece, por isso que a gente não se cansa de trazer grandes profissionais que aqui compartilham o seu conhecimento, sua sabedoria, né? As orientações necessárias que a gente precisa para a gente cuidar mais e melhor da nossa saúde, da sua família, viu? Então sejam todos bem-vindos, muito obrigado. Eu, Frei Rinaldo, em nome do nosso super time, muito obrigado pelo seu carinho e seja muito bem-vindo. Sabe como você pode também participar? Pelo nosso WhatsApp. Cadê o barulhinho? Cadê o barulhinho do WhatsApp? Aí, chegou, 12 99707 4730, 12 99707 4730, ou nos seguir também e indicar a nossa página no Instagram, onde a gente sempre está colocando fotos dos convidados, dicas, enquetes para você participar e interagir, que é o @programa Saúde e Fé. Então fique à vontade, sejam todos bem-vindos. Minha gente, o Saúde e Fé conversa sobre um assunto muito importante que atinge 77% dos brasileiros, minha gente, a automedicação. Você sabia que a automedicação se caracteriza pela prática de ingerir algum medicamento sem antes passar por uma consulta médica? Prática que pode causar diversas reações no organismo e doenças graves se feito em excesso. Então, hoje eu vou receber, gente, ele é um médico clínico geral, é o Dr. Ricardo Contesini, que recebeu esse convite e carinhosamente aceitou para conversar sobre essa realidade, que a gente convida para entrar na salinha da saúde. Dr. Ricardo, boa tarde, bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Doutor, 77% dos brasileiros, doutor, não é muito, não? Pois é, uma prática que é muito comum em nosso país, infelizmente, e que traz grandes problemas, né? Como dependência, alergia. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Doutor, por favor, claro. Sente-se. Gente, o doutor Ricardo Contesini, já está. Contesini é italiano, bem italiano. Gente, né? Já está aqui, já se encontra aqui para falar sobre automedicação. Doutor, se tem uma coisa que o brasileiro sabe muito bem, é justamente essa automedicação. O pessoal ainda até brinca de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? Ou seja, verdade. E é muito fácil, né? O Brasil, isso acontece, o senhor que é especialista no tema, isso acontece no mundo inteiro, a gente pode chegar em qualquer país e chegar na farmácia, no mercado e comprar remédio, assim como a gente faz isso no Brasil, doutor? Não, existem alguns países que você tem uma maior facilidade, mas na grande maioria existe uma restrição para se comprar certos medicamentos. Claro que alguns medicamentos a gente acaba tendo mais facilidade, como uma dipirona, etc., você acaba tendo essa possibilidade de comprar sem a prescrição médica. Mas na maioria dos países, a medicação necessita de prescrição e de uma avaliação médica prévia. Porque está lá aquela gôndola, né, à disposição, variados preços, o mesmo remédio, né, variados remédios para a mesma coisa, enfim. E é uma facilidade de adquirir, ou seja, a facilidade de aquisição é porque eles não têm, esses que estão mais expostos, assim, os mais comuns, eles não têm um efeito tão grave, mais assim uma aguinha com açúcar, ou lá também mora o perigo, doutor? Não, sem dúvida nenhuma também lá mora o perigo. Eu costumo brincar bastante com meus pacientes que eu falo assim, você já leu a bula da dipirona? Ela tem 5 páginas. Uau. De alterações que podem causar. É bem verdade que vai causar em doses maiores do que o necessário, ou quando não tinha indicação para ser tomado, mas mesmo aqueles medicamentos que são expostos e que têm livre compra, eles também podem trazer riscos e podem trazer problemas. É super importante a gente conscientizar a todos, a família, amigos, etc., que medicamento ele só deve ser tomado depois de uma avaliação médica prévia. Nas farmácias, assim, claro, não está julgando lá o pessoal que está lá para atender da melhor forma e fazem isso da melhor forma possível, assim. Mas os farmacêuticos, o pessoal lá, eles quando vê que tem um rapaz, uma senhora, enfim, um cliente lá, com aquela cestinha enchendo de medicamento, ele teria essa liberdade, como assim, ó, você está comprando você é dono de farmácia, você está comprando, é para você, é para sua família toda, ele teria essa liberdade de começar a perguntar para a pessoa tomar um pouquinho de consciência, olha, eu acho que eu estou exagerando. Ah, sem dúvida nenhuma, isso seria o ideal. Inclusive, por lei, toda farmácia tem que ter um farmacêutico formado
que também faz esse controle para você saber se a pessoa não está acabando adquirindo medicamentos que às vezes não precisa, medicamentos que podem trazer intoxicações. Então o ideal seria sim que tivesse uma maior fiscalização dentro das próprias farmácias e feitas até pelos balconistas ou pelos farmacêuticos. Os atendentes aí, né? Nos atendentes que ficam lá para ver o que a pessoa está adquirindo. Porque existem, Frei, tem um grande problema. Imagina você quando compra remédio indiscriminadamente e tem uma criança em casa. Que às vezes pode tomar aquele remédio. E deixou por cima. Deixou lá por cima, a gente acaba esquecendo em algum lugar. No chão. Então, tem que ter um lugar adequado, a compra tem que ser uma compra restrita e as pessoas têm que ter consciência daquilo que estão tomando, né? O senhor colocou temas interessantes aqui, né? Tudo que o senhor falou é interessante. E o que vai falar, mais interessante ainda. Agora, onde guardar, doutora? Guardar no espelhinho do banheiro? Onde guardar aí o medicamento, doutora? Algumas informações são bem importantes. A primeira coisa é que tem que ser longe do sol, porque muitos medicamentos são inativados pelo brilho solar. Perdem o princípio ativo. Perdem o princípio ativo. O mesmo vale para o calor. Se você colocar em um lugar que tem muito calor, você pode mudar as características da medicação. Então o ideal é em um lugar protegido do sol, que não fique muito quente, acima de onde a criança possa pegar, né? E que tenha... Geladeira, dentro da geladeira. Só alguns, né? Alguns remédios são necessários. Mas não a maioria. Mas não a maioria. A grande maioria você pode colocar num armário, que seja um armário mais alto, que tenha uma porta e que você consiga manipular de uma forma melhor. Agora, doutor, eu estou entrando no medicamento assim, depois a gente vai falar quais os riscos de automedicação, o que afeta, enfim. Mas muitas pessoas... Porque o frasco do medicamento, né, ele é embalado, ele é protegido, ele tem toda uma embalagem, como é que é? Blister? Tem um nome ali, blister. Né? Blister. Ali. Ele tem ali, aquilo ali, o remedinho está lá dentro, não está à toa, não é só... Ele está protegido ali, deve ter algum produto ali naquele pequeno, sei lá, alumínio, aquele blister assim. Aí muita gente tira, porque tem aquelas frasqueirinhas assim, segunda-feira, terça-feira, quarto dia da semana, e tira de dentro desse blister e coloca só o medicamento ali. Só o comprimido, né? Só o comprimido ali. É recomendável isso, doutor? Algumas medicações não há problema, mas algumas sim. Exatamente, eles estão em alumínios porque eles estão protegidos da luz solar. Então, muitas vezes, a hora que você tira e você coloca numa caixinha que normalmente é translúcida, é transparente, plástico, isso pode trazer alteração. Então, eu acho que essas caixinhas, elas ajudam bastante, principalmente aos idosos, que às vezes não conseguem ler a medicação e tal. Fica muito mais fácil também de ministrar e também de ler. Então é legal e é bacana que você separe em pequenos potinhos para a pessoa só ir lá e tomar o que ela precisa. Mas recorte junto com o alumínio. Exatamente. Não tire dentro do alumínio. Não tire o comprimido, recorte dentro do alumínio e aí você dá para a pessoa quando ela for tomar. Voltando ao tema, doutor Ricardo, ou seja, o que acontece com o organismo a tomar automedicação em excesso? O fígado vai pagar um alto preço, doutor? Não só o fígado, né, Frei? Eu acho que o grande problema no Brasil a gente tem um abuso muito importante de antibióticos. E qual é o problema de você se automedicar com antibiótico? Primeiro que antibióticos têm efeitos colaterais. Podem dar alteração no rim, pode dar alteração em outros setores. Outra, não é todo antibiótico que serve para toda a gripe ou para todo o mal-estar ou para dor de garganta. Então, às vezes, você pode estar comprando antibiótico achando que aquilo vai melhorar a sua doença e, às vezes, não está tratando. E essa doença pode aumentar e virar uma sepse e trazer consequências trágicas. Outro abuso importante, remédio para dormir. No Brasil está uma febre de remédio para dormir. Remédio para dormir pode dar depressão respiratória, pode causar dependência, você nunca mais consegue parar de tomar. Pode trazer problemas muito importantes para a sua saúde. Então, além de não tratar a doença que você está sentindo, ou o sintoma que você está sentindo, ele pode também trazer graves consequências à saúde. Por isso que a gente é completamente contra a automedicação. Ô, doutor Ricardo, um uso contínuo, constante, repetitivo, enfim, abusivo da automedicação pode viciar no sentido assim de amanhã, depois do próprio efeito do medicamento, perde a sua eficácia pela repetição de tanto que você já tomou, perde a eficácia? Sim. Você tem que aumentar as doses? Sim. E esse é um dos modelos mais comuns de automedicação no Brasil, né? Você tem uma gripe, Frei, aí você vai no médico, o médico te deu aquele antibiótico, vamos supor, né? Aí, depois de alguns 6 meses, 1 ano, você pega essa gripe de novo, você fala, não vou no médico, eu vou tomar o mesmo antibiótico, né?
E isso é um problema. O vírus já teve uma mutação, você não. Exatamente. E além de você não tratar, o que acontece? Você seleciona a bactéria. Então, você acaba fazendo com que a bactéria que você tem no seu corpo, ela fique mais resistente. E aquele antibiótico não funciona mais para você. E aí, mesmo você tomando ele, você vai continuar com a infecção e pode trazer consequências. Uma automedicação, assim, esses remédios que é de uso, né, populares, assim, que de livre acesso para todo mundo, tem prazo de validade ou eu posso deixar lá armazenar 5 meses, 6 meses, de um ano para um ano, de repente, opa, vou lá, é o que você falou, o ano que vem vou ter gripe de novo, então vou pegar o meu estoque que eu comprei demais, então lá não vou gastar dinheiro esse ano, porque eu já tenho aqui um estoque, eu posso tomar de novo ou tem prazo de validade? É igual comida, Frei Reinaldo. Você pode Já comprar um bife e falar que você vai comer daqui 6 meses? Exato. Não, existe um prazo de validade, até porque a ação do medicamento, né, o sal que fica dentro da medicação, ela tem prazo de validade. Okay. E aí ele para de fazer efeito. E o pior não é parar de fazer efeito, muitas vezes ele pode até trazer malefício. Porque como ele já não tem mais a ação, ele pode te dar uma alergia, pode te dar uma intoxicação. Então, prazo de validade é importante, mas repito, o mais importante é que seja orientado por um profissional de saúde que tenha indicado aquela medicação. A gente sabe, doutor, assim, quando a gente fala assim, o assunto de um hepatologista, né, que fala assim, olha, cuidado com a esteatose hepática, cuidado com os problemas no fígado, porque tem a famosa cirrose, né, grau 1, 2, 3, 4, cirrose, enfim. E cirroses podem ser medicamentosas, inclusive, alcoólicas, medicamentosas, de outra origem, enfim. Existe esse acúmulo de automedicação, pode levar um quadro amanhã depois, doutor, assim, lá na frente com uma cirrose medicamentosa? Eu costumo dizer, Frei, que o fígado ele é o filtro do seu organismo. Então, toda vez que você toma uma medicação, o primeiro lugar que ela vai, ou na grande maioria das vezes, o primeiro lugar que ela vai é o fígado. E o fígado distribui essa medicação para outros locais. Por isso que você, por exemplo, tomar medicação com bebida alcoólica não é aconselhável, porque o fígado ama álcool. Então ele vai preferir o álcool do que metabolizar o remédio. Como assim ele ama o álcool? O fígado, a gente brinca que ele ama álcool. Então quando você bebe uma bebida alcoólica, a primeira coisa que o fígado vai fazer é pegar aquele álcool para digerir. Antes de outras coisas. Para te proteger, na verdade. Né? Até para proteger, exatamente. Né? Só que ele fica ocupado fazendo esse processo do álcool e acaba não fazendo do medicamento. Agora, quando você também exagera no uso de medicamento, todos eles vão para o fígado fazer essa filtração. E isso pode trazer uma sobrecarga para o fígado. Então, sim, se você acaba utilizando uma medicação de longa data ou várias medicações de forma desregular, isso pode trazer alguma alteração. E outra que me chama bastante atenção, doutor Frei, é a interação medicamentosa. Então, às vezes você acha que está tomando um remédio que é inócuo, vamos supor, um remédio para febre, que não causa nada, mas quando ele é tomado junto com algum outro remédio que você está tomando, pode dar uma reação no seu corpo e você passa mal. Então existe também a interação medicamentosa, que são aquela interação entre vários medicamentos que você está tomando ao mesmo tempo e que pode trazer malefício. Agora, doutor, o que dizer dessa situação, assim, uma orientação, na verdade, assim, porque tem pessoas que fazem uso de medicações prescritas, ou seja, mas não é um, é dois, tem gente assim, eu já vi um senhor que levou uma colher, né, uma colher, quase uma concha, doutor, assim, cheia, repleta, ia tomar tudo aquilo, ou seja, porque é prescrito, não é assim automedicação, é prescrito. O excesso disso também, como é que o fígado vai entender? Não, você pode mandar a quantidade que for necessária, o que você está tomando, porque isso eu sei, eu vou interpretar aqui a coisa boa, então eu vou distribuir melhor. Mas o excesso também não faz mal, doutor? Eu acho que é caso a caso, né, Frei? Eu acho que a gente acaba fazendo uma ideia de custo-benefício. Claro que o excesso de medicamento também traz uma sobrecarga para alguns tipos de órgãos, mas vou dar um exemplo. Um paciente que teve um infarto, ele vai ter que tomar 4, 5, 6 medicamentos. Posso levantar a mão? Para recuperar esse quadro. Então, mas o profissional que está prescrevendo, ele sabe disso e ele vai saber como manejar essas medicações para não trazer nenhuma alteração para o seu organismo. Então, nesse sentido, o próprio medicamento, ele já vem com uma certa proteção. Exato. Por causa da função que ele vai desempenhar, doutor. Exatamente. Então não precisa tomar com peso. Porque eu estou, né, falando de mim agora assim, tive isso, estou com 2 molinhas aqui comigo, etc. E para o coração tem que tomar 5 por dia, ou seja, 5 durante um ano, daqui a um ano tem que deixar 2, né? Deixar 2. Mas assim, é necessário. A minha preocupação
preocupação é essa aí. Como é que eu sempre converso, meu fígado, tenha paciência, aguenta aí um pouquinho, ou seja... Né? Então, mas assim, é exatamente isso. Toda vez que a gente vai lançar o medicamento, nós como os médicos vamos pensar no medicamento que a gente vai dar para o doente, a gente pensa nisso. Okay. Será que esse medicamento pode ser dado junto com esse? Será que não é muita coisa para o fígado poder digerir? A boa história, Reinaldo, é que o fígado, graças a Deus, é um órgão multifacetário. Ele tem várias funções, ele é uma usina. Né? Então não vai ser 5 comprimidos que você toma por ano que vai causar problema. O grande problema, doutor Ricardo, é justamente isso. Eu já tomo aquela quantidade prescrita por causa das doenças associadas. Eu tenho que tomar aquilo, eu tenho necessidade. Seja, o problema é que, além daqueles, eu vou lá na farmácia e compro outro tanto por minha conta e coloco tudo junto no pacote. Esse é o problema, doutor. Exatamente. Então, muitas vezes, você não sabe se você pode, com os remédios que toma para o coração, se você pode tomar algum outro remédio. Existem alguns remédios... Eu pergunto tudo. Tem que perguntar, né? Existe algum remédio antifúngicos, por exemplo, que eles não podem ser tomados com um monte de outras medicações. E que não só você pode não ter o efeito desejado, como você pode sobrecarregar o seu fígado mesmo. Então... De novo, né, Frei? É importante que você tenha um médico de confiança, que você passe, que você tome remédios que foram indicados pelo seu médico, porque isso evita várias complicações que podem ter ao longo da vida. No histórico da minha família, ou é diabetes ou é coração, quando não são os dois, né? Então, assim, eu tenho cardiologista, eu tenho endocrinologista, ou seja, então eles conversam entre si, né? Qualquer remédio novo, proposta nova, os dois conversam assim, ó, não, agora espera um pouquinho esse, vai, ou seja, porque é importante. O grande problema, minha gente, assim, você, querido, querida, comadre, compadre, está acompanhando, você já toma o teu remédio, você já tem o teu remédio, a tua lista de remédio que o médico te passou, que você tem que buscar na farmácia popular, enfim, você tem que tomar aquilo, faz parte da tua saúde. O grande problema é quando a gente aumenta, acrescenta, então cuidado com esses acréscimos que o médico não receitou, mas você está receitando por conta própria. Então, é isso que pode trazer complicações, doutor. Exatamente, né? Então, toda vez que você já tem uma doença, que você já faz uso de medicação e por qualquer motivo você vai tomar algum outro remédio, é importante que seu médico conheça, saiba o que você está tomando, né? Você falou uma verdade, né? Que o diabetes e o coração, eles andam de mãos juntas, né? De mão dadas, né? Então, o paciente diabético, ele vai ter maior risco cardiovascular. Então, é importante, sim, que você faça o acompanhamento. E esses doentes tomam, às vezes, 7, 8, 9 comprimidos por dia. Porque diabetes também é uma doença complicada de tratar. Existe tratamento, existe cura, mas você tem que fazer um acompanhamento bem restrito, né? Mas sempre orientado por um médico. O grande problema também é justamente quando a gente abusa, quando a gente passa da conta, quando a gente não tem essa noção e que de repente está lá, né, trazendo situações em que pode amanhã depois você está tomando remédio para consertar uma coisa, para cuidar de uma coisa e causa outra. E está causando outra, né? Está fazendo outro estrago, abrindo outro estrago, né, doutor? Verdade. É bem assim mesmo. Você tem que tomar bastante cuidado. Por exemplo, a gente sabe que alguns remédios para o coração, como a aspirina, por exemplo, ela pode trazer úlcera, ela pode causar gastrite. Então você tem que tomar ela ou com protetor gástrico, ou tomar aquelas que já vêm com proteção. Então é sempre importante que você conheça, na verdade é o seu médico que tem que saber dessas alterações e te orientar a forma correta de você fazer uso para não ter problema. Eu estou perguntando tudo, assim, aproveitando de perguntar tudo, porque também é a área de interesse meu. Agora, doutor, eu chego na farmácia, né? Chego na farmácia assim, agora é um remédio, remédio oficial, né? Um remédio oficial. Tem lá tomar aquele remédio X, tá? O médico prescreve. Mas, não tem isso. Posso te dar um genérico? A gente sempre fica na dúvida, doutor, ou seja, é a mesma coisa, é o mesmo princípio ativo, como é que é a orientação nesse sentido? Ou seja, o nome oficial que o médico prescreveu, que está lá na receita, enfim, mas a sugestão do alternativo, né, ou do genérico, do mesmo medicamento, então, para tirar o peso da minha consciência, doutor. Nem sempre é a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com a questão dos genéricos, né? A orientação que a gente faz é pergunte para o seu médico. Você está me dando este remédio, eu posso tomar o genérico? Porque às vezes tem... Exato, tem que ter o telefone do médico, né, Reinaldo? Tem. Tem que ter. Mas é isso, porque muitas vezes pode ser a mesma, eles têm a mesma bioequivalência, eles são a mesma coisa, mas às vezes eles não são exatamente a mesma coisa e a gente tem que tomar bastante cuidado em relação ao genérico. O mais importante é respeite a prescrição médica. Se seu médico prescreveu, ele prescreveu por algum motivo. Então é importante que você respeite esta prescrição.
Caso esteja caro, você, será que tem algo mais barato, Nossa, etc., converse com o seu médico. Okay. Eu posso fazer esta mudança, eu posso trocar para esse que esse mês está mais barato, porque também tem isso, né, Rinaldo? Às vezes muda muito, né? Um mês é um que está mais caro, outro mês é outro que está mais barato, então às vezes depende. Então a orientação é converse com o seu médico que ele vai saber o que ele pode ser. Mas, doutor Ricardo, eu tomo tranquilamente porque é só umas gotinhas, nem faz mal, é só umas gotinhas. Aquelas gotinhas, doutor, assim, que de repente é uma alternativa, não é alopático, mas é homeopático, assim, é de graça isso, doutor? Então, né, qualquer coisa... quando ele começa com então, gente, então se prepare. Qualquer coisa que você coloca no seu organismo, Frei, vai ter alguma resposta, né? Então, tudo que você... Eu brinco bastante que você é o que você come. Então, tudo que você vai colocar, ele vai ter alguma reação no seu organismo, né? A homeopatia ou as outras medicinas alternativas, elas trazem muita coisa bacana, mas eu acho que tem que ser baseada em resultados, em avaliações científicas para você saber se isso ou não está fazendo efeito. E sempre perguntar para o seu médico, né? Mesmo que você tenha um médico alopata e tenha um médico homeopata, pergunte para o seu médico, será que isso vai fazer algum problema? Será que isso vai trazer alguma alteração? Nós somos treinados para isso, né, Rinaldo? A gente, durante vários anos da faculdade de medicina, a residência médica, etc., a gente foi treinado para entender essas interações. Então, pergunte para o seu médico que ele vai saber como te orientar da melhor maneira. Muito bem, gente. Quantas informações valiosíssimas hoje aqui com o doutor Ricardo sobre automedicação. Vamos combinar o seguinte? Eu vou chamar um intervalo rapidinho, minha gente, rapidinho, porque no próximo bloco, além de a gente continuar esse bate-papo, temos muito WhatsApp chegando, muitas perguntas que a gente quer encaminhá-las todo para o doutor Ricardo. A gente vai para o intervalo e volta já só para você, porque você merece muito mais, viu? A gente volta já. Mas agora vamos continuar o nosso bate-papo com o doutor Ricardo, nosso médico clínico geral, que está aqui hoje com muito carinho, dando uma aula, né, de como a gente tem que entender, se entrar na consciência, né, que a automedicação é um problema, né, a gente precisa saber dessas informações completas. Doutor Ricardo, uma coisa assim, a gente estava conversando no intervalo, quem não tem uma farmácia popular em casa? Quem não tem, além dos medicamentos que a gente tem que usar, aqueles outros, né, guardadinhos? Quem não tem, doutor? Isso faz parte, assim, né, dessa cultura brasileira, doutor? Infelizmente faz parte, né? Eu tenho alguns pacientes que às vezes vão viajar e também pedem, né? Já me dá uns remedinhos para eu levar na viagem, caso eu precise, né? Ou chega no consultório, de repente, assim, doutor, você, o senhor não vai me receitar nada? Né? Vai sair daqui sem nada? Mas, na verdade, essas farmacinhas domiciliares, que a gente chama, elas podem ser necessárias, mas caso você tenha o contato do seu médico, teve algum problema, ou você já está fazendo acompanhamento de uma doença, então o teu médico dá algumas opções, fala, caso tiver febre, você pode tomar esse remédio, caso você tiver gripe ou tosse, você toma esse remédio, mas, de novo, é com orientação médica. Você pode ter a medicação lá, mas quem vai autorizar você a tomar e a forma na qual você vai tomar é seu médico. Agora, doutor, às vezes o médico, ele prescreve, né, tome isso por 5 dias, né? Aí você vai na farmácia, você vai comprar o remédio, né? E aquele remédio é 1 por dia, 5 dias, mas na caixinha tem 10, tem 8, né? Tem 15 ali, doutor. Aí eu só tomo 5 dias. O que eu faço com o resto? Guardo. Pode guardar pelo prazo da validade. Tá. Caso você precise mais alguma vez, o seu médico vai te orientar. Aí ele vai perguntar, sobrou? Exatamente. Porque tem muita gente que faz isso também, né, Frei? Que comprou um remedinho, meu médico mandou tomar 8 dias, mas vem 12 comprimidos. Eu vou acabar a cartela, né? Já que eu paguei. Não existe o já que eu paguei, né? É importante que você siga a orientação exatamente do seu médico. Tanto para mais quanto para menos. Ou seja, tem gente que não completa. 5 dias, tomou 2, melhorou. Já melhorei, não quero mais tomar. Completa. E aí pode acontecer aquilo que a gente estava conversando sobre a seleção das bactérias, por exemplo. E aí você não mata todas as bactérias do seu corpo, se já está se sentindo melhor, mas você não matou todas as bactérias do seu corpo. E aí você pode desenvolver novamente a doença, e aí aquele antibiótico que você tomou não faz mais efeito para aquele momento. A pessoa tem que tomar 5. Gente, eu estou mencionando um pouco do tempo que é interessante. A automedicação, já vou fazer perguntas. De repente, assim, poxa, doutor, eu viajei, esqueci, não tomei hoje, doutor. E aí? É um problema, né?
É um problema. Existem medicamentos em que você não vai ter nenhuma alteração mais importante, mas na grande maioria, se você tem que fazer uso diário, é importante que você tome todos os dias. Claro, você está tomando um remédio de uso contínuo, que você já toma 5, 6, 7, 10 anos, você vai esquecer um dia, o teu corpo não vai ter ainda tempo para ter essa alteração e você ter algum sintoma. Mas antibiótico é um problema. Mas eu espero no dia seguinte, doutor, o horário que estava previsto para tomar, ou eu chego lá e já chego tomando? O ideal seria, você esqueceu, você ainda toma no mesmo dia, nem que atrase 2, 3 horas, não tem problema. Agora, se atrasou 20 horas, 18 horas, aí você espera a próxima tomada no horário que você já fazia uso. Querido diretor, tem perguntas aqui para encaminhar para o doutor Ricardo? Temos perguntas chegando pelo WhatsApp. Você fez, você quer interagir, participar conosco, é claro que a gente vai encaminhar. A Rafaela Souza, de Carapicuíba, São Paulo. Boa tarde, Rafaela. Muito bem-vinda ao Saúde e Fé. O que fazer quando acabei de tomar um remédio e começo a passar mal, doutor? Você já viu uma reação logo em seguida. É a Rafaela, doutor. Então, Rafaela, obrigado pela pergunta. Toda vez que você toma qualquer medicamento e você tem algum sintoma que não estava prescrito e que o médico não avisou, é super importante que você interrompa, né, aquele momento de tomada e converse com o seu médico. Se a reação for mais importante, realmente está passando muito mal, desmaio, uma palpitação muito importante, uma sensação de mal-estar, aí seria interessante procurar o pronto-socorro. Mas, a princípio, conversar com o seu médico. Agora, o que a Rafaela falou, você revela outras coisas. Ou seja, se é um remédio que o médico prescreveu, que ela já toma, enfim, foi no médico, o médico prescreveu, e esse remédio teve uma reação que ela passou mal, é uma coisa. Agora, né, se for... Pegou uma automedicação. Por automedicação, pior ainda, né? Pior ainda, doutor. Então, exatamente. Rafaela, fique atenta, viu? Mais perguntas aqui na tela. A Eulina, doutora, Eulina Batista, aqui de Aparecida. Oi, Eulina, está aqui do nosso lugar. Podia ter feito a pergunta pessoalmente, viu, Eulina? Mas um beijo para a senhora. Deus abençoe, viu? Remédios naturais como chás e plantas, podemos usar? Pergunta a nossa amiga Eulina, doutor. Obrigado pela pergunta, Eulina. Você sabe que a maioria dos comprimidos, dos remédios, eles vêm de plantas, né? Eles são baseados em alterações naturais. Então, é super importante também que quando você vai tomar medicamentos à base de plantas e de remédio, que também tenha uma orientação médica. Muitas vezes você pode ter algumas alterações, algumas alergias. Existem chás que dão alergias importantíssimas e que podem trazer problemas. Então, é claro que eu não estou falando de chás que você toma de alimentício, né? De comida, de refeição. Okay. Mas aquelas soluções, vamos dizer assim, que você vai tomar como forma de medicamento, também deve ser orientada por um profissional. Aí a gente vai, doutor, encontra-se na gôndola, na farmácia ou no mercado, assim, chá 30 ervas, assim. E aí você, nossa, é um preço bom, e aí você vê o apelo, né? Apelo da propaganda, do marketing, assim, poxa, é convincente, tudo é convincente, doutor. E aí eu vou lá e faço, misturo tudo assim. Pode ter coisas e coisas ali dentro, doutor? Pode. Além de ter o problema que muitas ervas podem ter algumas reações que são não muito legais para o seu organismo, podem dar uma intoxicação alimentar, uma diarreia, uma gastrite, pode dar algum problema, a gente muitas vezes não sabe o que tem lá dentro, né, Frei? Então, muitas vezes, dependendo de onde você comprou, do que você fez, se não misturou alguma coisa, como que é esse processo para fazer? Né? Normalmente, quando a gente fala de chá de coisas naturais, às vezes você pegou da vizinha, foi uma indicação de alguma outra pessoa. Você tem que saber de onde foi feito, como foi manipulado, quais são os ingredientes. Para isso existe uma fiscalização, que no nosso caso é a Anvisa e a ANS aqui no Brasil, que faz isso da medicação. Então, muito cuidado quando você vai comprar aqueles compostos com ervas, com outras promessas mirabolantes, porque muitas vezes pode ter alguma coisa misturada. A gente vê um apelo muito forte, doutor, assim, pelo menos assim, eu lembro das propagandas que a gente vê, desses complementos, suplementos, enfim. Principalmente é a questão do emagrecimento, é uma questão da osteoporose, né, o cálcio, e a saúde sexual, né? Então, ou seja, é um apelo muito grande ali para você comprar, e muitas pessoas compram e começam a tomar por conta, né? Isso também pode levar a quadros de intoxicações ou distúrbios, doutor? Ah, sem dúvida nenhuma, tem que tomar bastante cuidado, Frei. Algumas coisas que a gente chama atenção, por exemplo, todos esses remédios que prometem a melhoria da função sexual,
às vezes tem hormônios. Okay. E hormônios, eles vão mexendo em todo o seu organismo. Okay. São super complicados, são super perigosos, tem que ser feito de uma forma muito criteriosa pelo seu endocrinologista. E a pessoa não vai falar para o médico que está tomando. Não fala, né? Fala, né? Exatamente, esse é o grande problema. Medo do puxão de orelha. O mesmo vale para aquelas medicações que prometem perder peso 30 quilos em 6 meses. Gente, né? Primeiro que nem é saudável, às vezes pode ser perigoso perder tanto peso tão rápido. 6 meses é até bom, mas 5 por mês, não, né? Em uma semana, 10 quilos em uma semana, né? Aí Não dá, né? Quer dizer, você primeiro que está perdendo mais água e segundo, o que será que você está colocando dentro do seu organismo para perder tanto peso? Mas na maioria das vezes nem cumpre o que promete, né, Frei? Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes existem muitas substâncias lá dentro que muitas vezes você nem sabe o que é, que eles não têm nenhum controle que pode te fazer mal. Entendi. Mais perguntas, diretor? Mike aqui, mais perguntas. A Anitta Conceição, de Avaré, São Paulo. Boa tarde, Anitta. Que bom que você tem bom gosto, Anitta. Está acompanhando você e sua família o nosso Saúde e Fé, viu? Doutor, se eu tomar muito remédio para dor de cabeça, pode afetar os meus rins? Ou seja, tem um remédio para dor de cabeça, depois não deu certo, tomou outro logo em seguida, tomou outra marca logo em seguida, está tomando muito. Ou seja, né? Ótima pergunta, Anitta, muito obrigado. A cabeça fica doendo, mas assim, o rins, né? O fígado... Então, isso é uma grande verdade. Como eu falei, o fígado é o grande filtro. Ok. E o rim é o que vai jogar para fora, é o que retira do organismo. Okay. Então, toda medicação que você toma vai passar ou a grande maioria, não são todos, mas a grande maioria vai passar pelo fígado e vai passar também pelo rim. Então, quando você abusa muito de um tipo específico de medicamento, você pode sim trazer problemas renais. Um exemplo muito clássico, Frei, é, por exemplo, antihipertensivos. A pessoa começa a tomar, toma um dia, para de tomar 2, 3, depois vai lá e toma 2 ao mesmo tempo. Isso faz uma desregulação na pressão do rim que pode trazer problema renal. Entendi. As dores de cabeça dependem muito do remédio que você está tomando. Existem remédios de dor de cabeça que são baseados só em analgésicos, que só para tirar dor, mas tem aqueles que são baseados em ergotaminas, que são outras medicações que fazem outras alterações. Então depende muito de qual remédio você está tomando para dor de cabeça. Mas qualquer remédio em excesso, ou que seja tomado de uma forma inconsciente, de uma forma que você não foi orientado, pode trazer problema. O ideal é quando a gente toma bastante água, que a coloração da urina fica, quanto mais clarinha, significa que você está bem hidratado. Ou seja, o excesso de medicamento também pode alterar a coloração da urina? Tem. Existem algumas medicações que podem alterar a cor da urina, mas só porque ela é excretado pelo rim e não que seja um problema. Né? Inclusive tem alguns remédios para infecção urinária que deixam a urina mais alaranjada, mais amarronzada. E isso é só porque está tirando, né, o rim está tirando aquilo do organismo. Então, a urina clara é uma urina que eu fico mais tranquilo, você está mais hidratado. Não que toda a urina escura vai ser um problema, e também tem aquela história da espuma, né, Frei? Quando faz muito espuma, pode ser alguma alteração, mas tem gente que faz bastante espuma quando vai ao banheiro, normal, mas que também é totalmente normal. Então, isso depende muito. Mais perguntas chegando aqui no Saúde e Fé para o Dr. Ricardo Contesini, nosso médico clínico geral, falando sobre hoje automedicação, né, gente? Automedicamento. O Vanderlei Silva de Extrema, Minas Gerais. Boa tarde, Vanderlei. Que bom que você está representando a tua linda cidade de Extrema. Doutor, tomei o remédio errado. O que eu devo fazer, doutor? Assim, né? O que aí? Muito cuidado, gente. Era muito cuidado. Parecido, estou lá com o AS Protect, mas é muito parecido com o Concorp, né? Tomei errado, doutor. Quando é assim é menos mal, né, Frei? Porque você já estava fazendo uso da medicação, então se você tomou o horário errado... Minha gente, exemplo meu, viu? Então, às vezes não tem tanto problema, só vai mudar um pouquinho o horário. O grande problema, e aí entra de novo a automedicação, primeiro, se você tomou um remédio errado, por que você tinha esse remédio em casa? Se não foi prescrito para você, né? Então isso é um problema. Agora, se esse remédio você já fazia uso e tomou uma dose um pouco maior ou tomou em um horário diferente, às vezes não tem tanto problema porque o teu corpo já está acostumado com a medicação. Agora, se for um remédio que você nunca tomou e você tomou totalmente por engano da esposa, da mãe, do filho, depende, né? Tem que ver para que seria esse remédio, o que vai fazer algumas alterações. Muitas vezes uma dose única não traz tantos problemas. Por exemplo, tomar uma dose de um antibiótico lá em cima que você acabou tomando errado. Não tem problema. Mas tem alguns medicamentos que tem, então depende muito daquilo que você faz uso e de como que é orientado
a tomar essa medicação. A dosagem, o tipo, né, do medicamento, ele é feita e prescrita para aquele paciente, doutor. Ou seja, se o fulano, se a esposa que está tomando aquele remédio, o marido, ela se sente bem, o maridão assim, não, deixa eu tomar também, para me sentir melhor. Ou seja, não tem nada a ver para ele. Então. Grande lembrança, né? Isso é um absurdo que é feito e muito comum no Brasil. Não é porque a sua esposa está tomando um remédio para dor de cabeça que vai dar o mesmo efeito para você. Não é porque ela tomou um antibiótico para dor de garganta que vai ter o mesmo efeito, né? Para você. Muito pelo contrário, às vezes você pode intoxicar. Frei, eu vou fazer uma comparação muito banal, mas é muito verdade. Será que a mesma dose para um paciente de 150 quilos é igual a um paciente de 50 quilos? Claro que não, né? Às vezes é totalmente diferente. Será que a dose para uma pessoa... o mesmo medicamento. Mesma medicação, o mesmo comprimido. Será que para uma pessoa que tem 150 quilos é a mesma coisa para quem tem 50? Ou será que uma pessoa de 80 anos que toma um remédio vai ser a mesma coisa para uma criança de 12? Por isso que é individualização. Por isso que você tem que ser acompanhado por seu médico, prescrito, porque ele sabe o que vai causar, ele sabe quais são os riscos e ele sabe depois como medicar se alguma coisa acontecer. A automedicação, doutor, assim, tomado com esse uso contínuo, ela pode bloquear a ação dos remédios oficiais, ou seja, eu estou tomando aquela lista, mas eu estou tomando o outro também, o paralelo. Esse paralelo pode bloquear essa ação aqui? Perfeito, pode, né? Então essa é uma grande preocupação. Então às vezes você toma um remédio para colesterol e aí você já está fazendo uso do remédio para colesterol e aí você toma um remédio para fungo, por exemplo. Você pode cortar a ação de um ou de outro. E tem o pior, né, também, Frei, será que um remédio não pode potencializar a ação do outro? Por exemplo, isso é muito comum no nosso dia a dia. Você toma um anticoagulante, por algum motivo. Tem uma válvula ou teve uma trombose, alguma doença que você tenha que tomar um anticoagulante. E aí você toma um remédio que aumenta a potência do anticoagulante. Você pode sangrar. Sangrar pela gengiva, sangrar pelo nariz, sangrar pela urina. Uma hemorragia interna. E ter uma hemorragia. Então tem que tomar muito cuidado. Então não é só a automedicação de um medicamento que você acha que vai fazer efeito. Não, é até a associação com outras medicações que você já toma. Entendi. Doutor, então para quem está em casa, né, que está acompanhando hoje o Saúde e Fé, o assunto é automedicação, uma mensagem de um médico que está aqui porque quer o seu bem, quer a sua saúde, quer que você se cuide bem. Então uma mensagem assim para a gente anotar e não esquecer jamais, doutor. Eu acho, Frei, que todos nós queremos a saúde, né? Então a gente quer viver bastante, a gente quer viver com qualidade, a gente quer nossos filhos, nossa família, que a gente cuide da nossa família e que todos vivam com qualidade. Então o que eu peço para vocês e para todos que nos assistem é que acompanhe o seu médico, converse com o seu médico, tenha uma boa relação com o seu médico. Isso é super importante, porque ele vai te orientar a forma correta, como tomar, quando tomar, quando parar de tomar, e se precisar de tomar, quando não precisa mais. Então eu acho que o grande segredo é esse equilíbrio, você ter esse contato próximo com o seu médico, com um profissional da saúde, uma amizade, porque isso pode salvar vidas. Muito bom, doutor. Que maravilha, gente. Tivemos o prazer hoje de conversar com o Dr. Ricardo Contesino, nosso médico clínico geral. Dá um close nele aqui, porque vamos colocar os contatos dele, olha, tá, os contatos dele. Quem quiser aí entrar em contato com o Dr. Ricardo, por favor, vale a pena. Ele é muito simpático, comunica bem, tem uma alegria, dá para ver que tem uma alegria muito grande nele. Assim. Então, doutor, muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado pela visita aqui, obrigado por ter vindo aqui. Fique à vontade por dar uma passeada no santuário aqui, né? Farei. Que Deus abençoe, viu, doutor? Muito obrigado. Podemos entrar em contato para outros encontros aqui, doutor? Por favor, vai ser um prazer e uma honra. Na salinha da saúde aqui? Por favor, vai ser um prazer e muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. Que Deus abençoe. E depois dessa aula sobre automedicação, que tal então a gente trazer uma outra medicação que faz parte da nossa alma? O nosso momento de oração. Senhor, nossa rocha e nosso Redentor, pedimos que fortaleças a fé daqueles que lutam contra toda espécie de enfermidade. Que eles vejam em cada dificuldade uma oportunidade para se aproximarem de Ti. Dá-lhes a cura, ó Deus, e permita que testemunhem Teu amor e Tua misericórdia em suas vidas. Que a fé seja a grande luz que os guia através das noites escuras causadas pela doença.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. E se tem algo que faz bem, minha gente, se tem uma automedicação que faz bem, é a oração, né? A oração. Pode rezar à vontade, pode se confessar à vontade, pode ir na igreja, na missa à vontade, isso faz bem. É essa automedicação que vem do alto, né? Que vem do alto, que vem de Deus. Então podemos fazer uso, né, à vontade daquilo que nos enriquece, que nos engrandece como pessoas, como filhos de Deus. Então procure nesse momento trazer presente a sua vida de oração, a sua comunhão com Deus, enfim, isso é a força de Deus que vai entrando em nossa alma, vai entrando em nossa vida, nos ajudando a mantermos em pé, firmes e fortes em nossa caminhada, viu? Agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial, viu? Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, que te apresentamos essa água tão limpa, pura e transparente, dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la, que através desse sacramental sejam derramados sobre nossas vidas toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, essa é para o Dr. Ricardo, viu? Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado à nossa equipe, mais uma vez, pela excelência, pelo profissionalismo. E a gente se encontra, minha gente, no próximo programa, com a graça de Deus. Um excelente final de semana, descanse, cuide aí da sua família e não descuide também a sua vida de oração. Essa automedicação vale a pena, viu, gente? Deus abençoe, bom final de semana, até semana que vem com mais uma edição do nosso Saúde e Fé.